como é fácil, como é banal, como é ridículo fraudar a eleição. Então, o que a gente costuma brincar é o seguinte: até um advogado que não tem conhecimento nenhum, ou uma pessoa normal, os técnicos de urna, por exemplo, eles são capazes de fazer fraudes de uma forma tão fácil que vocês não imaginam. E aqui eu queria começar a minha fala dizendo para vocês o seguinte: nós temos no Brasil hoje uma ditadura, sim. Nós ainda não temos uma ditadura de governo, mas nós temos uma ditadura implantada do TSE em relação ao processo eletrônico de votação. Não existe, quando eu comecei a advogar, o que eu aprendi? Que existia um réu, existia um autor, um réu e um juiz para julgar os processos. A Justiça Eleitoral, ela está montada hoje num arcabouço diferenciado. Então, na Justiça Eleitoral, nós não temos esse tripé. Nós temos autor, réu e juiz. Réu e juiz são as mesmas pessoas. Tá? Quando eu faço uma petição para o ministro, dizendo, olha, eu encontrei uma fraude, e eu já encontrei várias. Quando eu digo isso, ele diz, como juiz, ele é réu, porque foi ele que fez, foi o preposto dele que fez. Aí, como juiz, ele diz, não, mas isso não é capaz de mudar o resultado da eleição. E até hoje, eu vi os colegas aqui falando, não companheiros, colegas, dizendo que não conseguiram da Justiça Eleitoral uma resposta em relação a essas questões que estão sendo colocadas. Eu vou dizer para vocês, eu já encontrei programa fraudado rodando em eleição e até hoje eu não tenho resposta. Então, o que eu quero passar para vocês é, enquanto a Justiça Eleitoral estiver nesse patamar superior de julgar, ela legisla porque ela tem um pessoal forte dentro da Câmara, do Congresso, ela organiza, administra e julga as eleições. É um poder único, é absoluto, é uma ditadura do TSE. Nós temos essa ditadura hoje que a gente tem que enfrentar. Não vai adiantar só o voto impresso. Nós precisamos primeiro mexer na legislação e tirar todos esses poderes da Justiça Eleitoral. Vocês tenham como exemplo a Receita Federal, por exemplo. Se nós entrarmos com ação na Receita, nós ainda vamos ter um órgão para recorrer. Esse órgão vai ser o judiciário, ele é isento, ele é imparcial, ele vai dar uma sentença. Se vocês recorrerem de urna eletrônica, a filha dileta da Justiça Eleitoral, vocês não vão ter nenhum resultado. Mesmo que vocês peguem o processo, levem para o ministro, olha, o ministro aqui está errado, ele vai ouvir a Secretaria de Informática aqui, eu vou mostrar para vocês aqui que eles estão passando dos limites com inverdades e vocês vão perder o processo. Então, essa seria a minha primeira colocação. Aqui, nesse momento, eu vou trazer coisas específicas e são bem gerais e provas de que o processo eleitoral brasileiro é fraudável e que não tem para onde recorrer. Por exemplo, as licitações, as urnas eletrônicas, elas não são o único componente de fraude. O processo eletrônico é uma coisa muito maior. Por exemplo, a gente começa a fazer auditoria no processo eletrônico no código-fonte, lá em Brasília, 6 meses antes das eleições. Então, isso é um local nevrálgico para se colocar fraude. Se você tiver que colocar uma fraude na urna, na hora que ela vai ser carregada, você tem que ter muito mais gente. Se você colocar uma fraude no código-fonte, você vai pegar muito mais gente. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que eu acho que vai ser a fraude de 2016, que vai ser a fraude na BIOS, tá? Mas isso vai ocorrer também. Então, esses pontos nevrálgicos, eles são controlados pela Justiça Eleitoral de uma forma muito séria. Ou seja, os técnicos de urnas são pessoas escolhidas por uma empresa, por exemplo, a Smart Martic. Começou com a Probank, foi para a Smart Martic, está na IGTEC. As 3 senhores não são empresas idôneas. Então, é um ponto de fraude muito fácil de se aplicar. E outra coisa, as urnas eletrônicas também são fabricadas hoje por empresas que também não são idôneas. Então, é o segundo ponto de fraude. É isso que eu vou apontar aqui. Aqui eu vou querer mostrar para vocês os pronunciamentos da Justiça Eleitoral acobertando as situações de favorecimento de fraude. Então, eu tive uma audiência na CPI dia 3 de novembro, na CPI dos crimes cibernéticos.
Estava presente o José Pisanini e o Zé Mello, que são pessoas do TSE de alto escalão. Eles, todos os meus questionamentos, que eu esperava respostas, eu como advogado, que não tenho conhecimento técnico, eu tenho só a prática de estar lá há muitos anos fazendo eleição, eles não conseguiram me provar e dizer que eu estava errada. Eu senti assim uma frustração imensa, senti, olha, a coisa está perdida mesmo. Eles não têm como justificar as fraudes que eu descobri. Vocês vão ouvir muito falar de teste público de segurança, também é um engodo. Esse aqui eu caracterizo assim: a bola é do TSE, ela vai fazer os testes e vocês só vão jogar se garantir que eles vão ganhar o jogo. Essa é a situação. E o voto impresso também, que eu queria trazer algumas informações para vocês, que eu acho que essa lei não vai muito longe também, como o TSE já fez várias vezes, ele vai tentar de novo. Então, aqui, voltando para as licitações. O Ministério Público, em 2014, ele entrou com questionamentos dizendo que havia irregularidades nas licitações de técnicos de urnas. Técnicos de urna, o que são? São as pessoas que são contratadas para fazer carga, para carregar as urnas, carregar mesmo, fazer carga, auxiliar a Justiça Eleitoral nessa operacionalização. Esses técnicos, eles começaram a ser contratados por uma empresa chamada Probank. Essa Probank, para vocês terem uma ideia da idoneidade dela, ela foi fazer eleição no Equador em 2006. Ela montou, os funcionários do TSE se juntaram com essa Probank, foram fazer eleição no TSE, eles foram presos. O passaporte deles ficou retido lá. Tá? Eram ex-funcionários da Justiça Eleitoral. Essa Probank, o Ministério Público começou a investigar em 2014 como é que tinha sido essa contratação. Aí o que ele diz? Olha, tinha irregularidade. Eles começaram com 4 mil e acabaram contratando por 43. Ok? Coisa errada. Em 2006, que foi quando deu o problema no Equador, eles fizeram um contrato em 2006 para técnico de urna. Esse contrato foi até 2011. Ele foi sendo auditado. O Ministério Público disse que foram 5 aditamentos, mas não foram 30. Então eles foram pagando esse contrato, ele começou no preço e terminou em 92 milhões de reais. E em 2012, qual não foi a nossa surpresa quando eu fui fazer uma análise? Eu descobri que a Smart Matic estava no meio disso daí. A Smart Matic entrou nessa licitação de forma irregular, ela não tem autorização para trabalhar no Brasil, mas mesmo assim ela está dentro do TSE. Pode virar. Deixa eu falar da Probank, então, vamos começar por ela. A Probank era uma empresa tão idônea que ela pediu recuperação judicial no dia 14 de nove de 2010. Aí vocês lembram daquele contrato, o contrato 37? Esse contrato, ele vigiu, teve pagamentos até 28 de 7 de 2011. Ou seja, uma empresa que entra em recuperação judicial, o órgão público, ele sabe que entrou. Então, ele não vai mais pagar para a empresa. Ele tem que entrar num processo específico para poder fazer esses pagamentos. Ele não precisa também não pagar o funcionário. Ele tem que ver o valor maior, que é pagar o funcionário, não pagar a empresa que já está em recuperação. Nada disso. A Probank, eles continuaram pagando, entregaram todo o dinheiro que tinha do contrato para a Probank, e a Probank teve a sua falência decretada e deixou um monte de reclamação trabalhista. O que está acontecendo? A Probank, ela foi substituída, ela teve a substituição como empresa para a Ingetec. Em 2012, a Smart Matic, ela entrou num consórcio para ganhar essa licitação, que era para técnicos de urna. O que ela fez? Ela criou um consórcio junto com a Ingetec. Mas isso para vocês verem que é tudo uma sujeira só, que está indo um negócio assim fora do comum. É a lama que está descendo lá no TSE, aí a gente vai descobrir. Então, o que aconteceu? A Probank, que abriu falência, recebeu todo o dinheiro, não pagou os funcionários. Ela tinha os mesmos sócios da Ingetec, que hoje está dentro do TSE, e que se juntou à Smart Matic para poder contratar esses técnicos. Ela está sendo condenada em vários processos. Por quê? É grupo econômico. Então, o TSE deu dinheiro para ela,
lesou os funcionários e hoje a Ingetec está sendo responsabilizada por conta das dívidas da Probank. Então eles estão indo, são as mesmas pessoas, não mudou nada. Aqui, vou trazer para vocês, isso daí depois eu vou voltar. Esses técnicos, Bruna, como eu falei, eles têm os flashes, cara. Eles fazem as cargas das urnas. Eles são as pessoas responsáveis pela fraude. Em 2012, eu peguei um programa rodando no município de Londrina, era eleição para prefeito, e eu peguei um programa pirata rodando dentro da urna. Aí o que eu disse? Quem é a empresa que estava fazendo isso? Era a Smart Martin que estava fazendo. Numa licitação totalmente esdrúxula, totalmente comprometida. E aí eu fui discutir com o TSE, mas como? O programa está rodando, o programa não tem assinatura, é um programa diferente. Vocês vão ver daqui a pouco que a urna falava assim, não, esse programa não serve, esse programa não serve. Rodou, sem problema nenhum. Aí o que aconteceu? Esses funcionários não receberam. Tá? Eles foram trabalhar e eles estão reclamando que eles não receberam. Então, eu estava falando pro D'Agostino aqui, ele disse o seguinte, ó, se alguém quiser alguém para fraudar as eleições, é só ir lá no Reclame Aqui. Ele vai lá, pega o e-mail desse pessoal que está todo lá, está todo mundo discriminando que está lá, quem é, e fala, olha, na próxima eleição você vai trabalhar, porque eles são sempre os mesmos. Vocês perceberam que foi a Probank, a Smart Martic e a Ingetec. Então eles não estão recebendo. A Ingetec, em especial, ela está recebendo um monte de processo por conta da Probank. E o TSE está pagando para ela. Ele não está preocupado. Eu não entendo como um órgão público, como o TSE, não tem essa informação. Porque eu fiz uma pesquisa na internet. Estava lá. Então ninguém está recebendo nada. Agora, esses funcionários que têm essa condição especial de praticar uma fraude, não receber, para mim é uma coisa muito séria. A Smart Martin, como eu disse, ela entrou na licitação de 2012, mas ela não pode trabalhar no Brasil. Por quê? A licitação foi feita em 25, a licitação foi feita em 17/7/2015 e quem venceu a licitação foi o consórcio Smart Martin Brasil. E tinha a Ingetec, que é sucessora da Probank, a Fixt e esses dois, Smart Martin, a Ingetec e a Fixt. Elas entraram em três. O primeiro termo aditivo que teve nesse contrato entrou a Smart Martin Corporation, sem ela ter participado da licitação e sem ela ter autorização legislativa para poder funcionar no Brasil. Então essa empresa, ela está de forma irregular, ela continua prestando serviço dentro do TSE. O que ficou diferenciado foi o seguinte: em 2014, essa empresa teve que licitar diretamente com os estados. Ela não licitou diretamente com o TSE, como foi em 2012, mas ela licitou. Tem mais ou menos 11 estados que foi a Smart Martin que contratou os técnicos, e o resto foi a Ingetec. Então nós estamos entre a cruz e o inferno. Não tem solução para isso, tá? Não estão pagando os funcionários, os funcionários estão reclamando, e tem essa condição especial de poder fraudar o urna. Bom, e agora eu vou passar para falar para vocês a situação que o TSE, vou falar de uma forma bastante delicada, mas em particular eu falo muito pior. É o seguinte, eles falam com a verdade e não estão preocupados com as consequências, certo? Então, quando vocês virem algum técnico no TSE fazendo alguma declaração, se vocês forem pesquisar uma simples pesquisa do que eles falaram antes, vocês vão perceber que eles estão mentindo. Quando eu disse aqui que eu esperava que eles trouxessem respostas para mim na CPI dos crimes cibernéticos, e eles não trouxeram, eu tive certeza que houve fraude sim. Eles propiciaram fraude na eleição de 2014. Aqui, o que aconteceu? Na CPI dos crimes cibernéticos, o José, uma hora que eu espremi ele, mas espremi muito. Ele disse assim, não, mas era só para carregar a urna. Carregar, ele fez assim, carregar.
né? E não era não. Porque o que os técnicos de urna foram contratados para fazer, atualização de software, certificação digital, preparação, carga de software de eleição. Então não foi isso, foi uma, em verdade, a primeira que eu vou passar para vocês que ele falou. Tá? Então, próximo. Aqui. Ele disse o seguinte, como que dava para fraudar com o programa que eu descobri? O que tinha no código-fonte, em 2014, era o seguinte, era um programa que ele servia para fazer assinatura digital. Assinatura digital é uma situação, é uma providência que só quem pode ter é o TSE. Eles mandaram o programa para os estados, então quem quisesse, quem tivesse esse comando no teclado, poderia fraudar as eleições. É uma eleição, não é uma fraude fácil, né? Não é uma fraude difícil, bastaria que quem vendeu indicasse qual é o comando que teria que ser dado no teclado. Eu fiz um questionamento para o TSE e ele disse o seguinte, olha, esse aqui era o seguinte, como que a pessoa poderia colocar um programa fraudado dentro da urna? Bastava que ele tivesse acesso à internet. E eu tinha visto no Maranhão uma moça comprando passagem, estava gerando mídia e ela estava comprando uma passagem para a filha dela vir de São Paulo para o Maranhão. Então eu sabia que dava para usar a internet quando eu estivesse gerando mídia. Aí eu fiz um questionamento para eles. Eles disseram que não dava. Que o JEDI ele tinha bloqueios para impedir que o sistema, quando eu estivesse gerando mídia, pudesse acessar a internet. Aí eu pedi um teste. No dia 2/9, quando a gente estava analisando os programas, eu verifiquei. Eles verificaram, todo mundo que estava lá verificou que dava para gerar mídia. Você vai gerando mídia, você pode pegar o programa ou da base de dados do TSE, ou da sua base de dados e colocar no flash e mandar para o sistema. Então isso aí foi provado e que eles também não estavam falando a verdade. O Inserator, que é esse programa que você pode inserir na urna através do comando, que foi para os estados, eles colocaram dentro do sistema de segurança esse Inserator. Eles disseram para mim, essa é uma resposta do TSE, que começou a utilização desse programa. Ele parou de ser, foi suspenso, que ele era usado em 2004, quando ele parou em 2006, quando eles passaram a usar o certificado da ICP Brasil. O TSE não faz parte da ICP Brasil. Auditoria estrangeira. Nessa auditoria que foi feita pelo PSDB, foi pedido para um técnico estrangeiro viesse fazer análise do sistema. O ministro Dias Toffoli criou uma jurisprudência dizendo não, a SER não pode, porque não pode ter franqueado a estrangeiros não vinculados para o país estrangeiro, porque fere a soberania nacional. Muito bem, bonito, eu gostei dela. Olha lá. Essa semana, gente, eu fiquei branco quando eu vi isso aqui. Sinceramente, nós estamos numa licitação, no meio de uma licitação, para a compra de 150 mil urnas. E aí o técnico da licitação, que não é o técnico da Secretaria de Informática, da licitação, um partido político entrou e disse, olha, ela é estrangeira, não pode, mas ela está participando. Olha a resposta que ele deu. Contudo, o partido disse que seria violação à soberania nacional. Contudo, tal premissa não prospera, pois o desenvolvimento de software da urna, bem como o treinamento de software e hardware da contratada, não implica acesso a programas. Essa pessoa disse que a urna, ela funciona sem nada dentro. Tá? Então, faça outro que é mais interessante. Aí, o que eu fiz? É tecnologia. É tecnologia. Aí, gente, olha, quem entende acha muito engraçado, porque é muito engraçado mesmo. Eu acho que essa é a fraude que eles vão aplicar em 2016. Por quê? É a fraude da BIOS. Eles usaram, em 2014, a fraude do Inserator, porque ela é muito menor. E dessa vez eles vão usar a fraude da BIOS. A BIOS, o que é? É aquelas peças que ficam dentro da máquina, para ser mais rápida aqui, que ele já está me cobrando horário. A BIOS você liga um computador, alguma coisa acontece lá dentro, ok? Então é essa pecinha que vai ser feita pela Smart Machine. Aí o que ele disse?
que essa pecinha não vai ser feita pelo Smart Particle porque ela não vai fazer teste. Ok. Se vocês pensarem, vou fazer uma simplificação. Se vocês pensarem, a fraude do Inserator, que eu peguei em 2014, 90 mil sessões eleitorais em São Paulo. Se vocês forem fraudar todas, vai ser impossível. Tem que ter gente em todas as 425 zonas eleitorais. É muito mais difícil. Você vai pegar algumas, frauda um pouco, vai dar, depende da sua agilidade. A fraude da BIOS, ela implica em quê? A Smart Matic pode colocar um comando dentro da BIOS. Então nós vamos ter 150 mil urnas aptas a desviar voto. Isso não é fiscalizado pelo TSE. Tá? Eu não quero dizer aqui que a Diebold, que vem fabricando urna há mais de 10 anos, que ela é santa. Se ela está fazendo, agora eles vão só mudar de nome, de nome e de empresa. Mas que dá para fazer isso, dá. E o técnico da licitação disse que isso é impossível, que os testes são feitos em outro lugar, mas é uma mentira que eles estão montando. Teste público de segurança. Esse teste aqui, gente, é a maior mentira que o TSE está contando para a gente. Por quê? Olha, eles estão proibindo que se faça processamento de arquivo das urnas. Se você não consegue, o que é processamento de arquivo das urnas? Se você não consegue colocar um programa lá dentro, é proibido. Se você não consegue colocar o programa lá dentro, como é que você vai fraudar? E é isso que eu disse, olha, a bola é minha. Se vocês quiserem participar, só se eu ganhar o jogo. Olha o programa que eu peguei em 2012. Olha o que o sistema falava. Alerta, versão incompatível do software. Diz que não tem fraude. Diz que ninguém nunca pegou uma fraude. Que isso, gente? Tá aqui, ó. Aí o que eles disseram para mim? Que esse programa não tinha o condão de alterar o resultado da eleição. Então por que ele foi para lá? Sabe, o programa, você coloca o nome que você quiser. Você não coloca o nome no programa, vou fraudar a eleição, desvia voto. O que quiser. Então, esse procedimento que foi feito lá em Londrina, no teste de segurança que eles estão falando, não pode processamento de programa de urna pronto. Eu não posso enviar esse programa. Tá? E agora, já encerrando, pode passar. O voto impresso, pode passar mais. O voto impresso, gente, eu tenho certeza que o TSE vai derrubar de novo essa lei. Então, vocês vão ter que ter muito trabalho, muita luta para poder manter. É o que eu faço desde 2000. Então, olha, o que eles vão falar? Os testes públicos garantem que o sistema é um sistema auditável, etc. Não é nada, porque eles estão controlando o sistema para jamais a gente conseguir provar nada. Aumento do tempo de votação. A biometria demora muito mais. Ninguém pode controlar, ninguém pode dizer que a biometria não demora demais, não aumentou o tempo de votação. Intervenção humana. Gente, o código-fonte dos sistemas são feitos por humanos e esse código-fonte não é fiscalizado. Inclusive, no teste de segurança, vocês não vão poder mudar o código-fonte ou mexer em todos os programas nenhum. Papel enrolado. Nós já temos uma impressora ali que enrola. Para emitir BU não tem enrolamento do papel, mas para voto impresso tem. Então vamos lá. É o seguinte, gente. Eles estão jogando fora, eles estão dizendo que vai ficar muito caro, né? O voto eletrônico. Só que eles estão, nessa licitação que a Smart Matic está fazendo, eles estão jogando fora os MIAs, módulo impressor externo. Eles mandaram, nessa licitação, eles falam que é o descarte desses materiais também. Então, eles não esperam o voto impresso. E vocês não têm muita esperança, porque isso não vai longe. Essa lei não vai muito longe. Então, isso aí é só para mostrar que a urna biométrica demora mais. E finalmente, dizer para vocês que a gente tem que viver de esperança e de muita luta. Muitos aqui eu sei que estão começando, eu vou dizer que eu já estou desde 2000 trabalhando nisso, é muito difícil, eles têm o poder, eles têm a caneta, e não adianta vocês recorrerem para o ministro X no TSE, porque vocês vão pegar ele no STF, ele vai estar lá esperando por vocês para negar todos os pedidos que vocês fizeram Foi. Só falou simetria. Para que a biometria não garante segurança nenhuma.
porque se o mesário digitar o código lá, ele libera uma... Mas aquela foto que aquela moça pegou é muito fácil da gente só bastava que o técnico pegasse o número de cima ou de baixo. Aí você nem ficaria sabendo. É isso que eu tinha que passar para você.